Opa pessoal, quem está falando com vocês é o Gustavo. Eu ajudo você, profissional que já atua, que tem interesse em atuar na área de geoprocessamento, a como viver dessa profissão, podendo faturar aí, pessoal, até 6 dígitos por ano, até R$ 100.000 por ano, viu? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês hoje os 3 nichos que vão ajudar você a vender mais serviço de geoprocessamento, ou os 3 principais nichos que você precisa estar inserido de alguma maneira para que você consiga construir aí a sua carreira dentro do geoprocessamento. Vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, pessoal, por que eu defini esse vídeo, esse tema para esse vídeo de hoje? Por quê? Porque quando a gente começa dentro de uma profissão, dentro de qualquer profissão, a gente começa a pensar onde atuar dentro dessa profissão. O geoprocessamento não é diferente. Hoje a gente pode atuar com geoprocessamento em diversas áreas, pessoal, em diversos mercados, em diversos nichos, em diversas áreas do conhecimento e de maneiras bem diferentes, bem específicas. Mas eu que já estou atuando há um bom tempo, eu consigo ver e entender que alguns nichos de mercado são fundamentais para que você consiga, de fato, construir ali uma plataforma de clientes interessante para que você consiga faturar mais, pois tem alguns nichos que trabalham, que pagam até mais que os outros, obviamente, como qualquer profissão. Então, você saber quais os 3 principais nichos hoje dentro do geoprocessamento a nível até nacional pode te ajudar a caminhar por um caminho mais simples e mais fácil na hora de poder construir a sua carreira, na hora de começar a trabalhar, na hora de talvez até se especializar dentro dessa área. Então, esses 3 nichos que eu trago para vocês hoje, para mim, eu trato como os principais. Ah, Gustavo, são os únicos, eu só posso trabalhar nesses? Não, você pode ramificar ou subnichar ainda mais esses que eu vou citar aqui hoje, mas eu posso dizer para vocês e afirmar que esses são os 3 principais ou os 3 pilares dos nichos que abraçam aí os profissionais de geoprocessamento. Claro que à medida que você se profissionaliza, que você acaba se especializando em uma área ou outra, pode ser que você explore mais aquela área, porque dentro desses nichos também tem subnichos que você pode atuar e pode ali captar, conseguir de fato construir uma carreira mais sólida. Mas eu adianto para vocês que para você que talvez está começando ou você que está buscando um caminho, às vezes está aí perdido, não sabe para onde seguir, que você consiga começar por pelo menos um desses 3 ou até os 3 nichos, que eu creio que assim você vai ter um caminho mais facilitado e mais simples de como atuar dentro desse segmento. E eu, pessoal, eu tive essa mesma dificuldade, talvez que você tenha aí, sobre saber onde trabalhar. A gente sai da faculdade, a gente sai, aí a gente acaba na nossa universidade, no nosso curso técnico, não importa onde você se formou aí, hoje a gente sabe que tem esse curso de processamento em diversos graus, vamos dizer assim. Você acaba de sair da universidade e você fica perdido. Pelo menos eu fui assim. Se você não foi assim, que bom que você já saiu ali focado, sabendo o caminho que ia seguir. Então, quando eu saí, eu não sabia em qual segmento trabalhar. Eu tinha algumas preferências que eu gostava de atuar, alguns temas que eu achava interessante, mas de fato eu não sabia. Eu comecei a estagiar ali numa empresa, inclusive um desses nichos que eu vou falar agora mais à frente, que estava focada em um desses nichos, mas eu não tinha certeza, eu não tive ninguém na época para me apresentar talvez um caminho, talvez me mostrar, falar, olha Gustavo, siga por esse daqui, siga por aquele, não, que eu não sabia para onde eu queria ir, mas eu não tive nenhum atalho que me ajudasse a chegar mais fácil, ou pelo menos a me decidir por onde começar na minha carreira. Então eu de fato comecei meio perdido, eu fui deixando a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho diz na música. Então a vida foi me levando e eu fui assim, sentindo o mercado e começando a entender e saber por onde eu iria trabalhar. Isso, pessoal, se aplica tanto a você que está trabalhando como funcionário em alguma empresa ou que busca um emprego formal tradicional, como você que trabalha como consultor, como você que trabalha como um prestador de serviço ou que às vezes tem ali também um emprego formal e tem seus trabalhos que você faz por fora, que você trata às vezes até como uma renda extra. Então, se você tendo esse direcionamento, eu te adianto e te garanto que vai facilitar muito a sua caminhada. Eu não tive na época, como era um segmento que quando eu entrei, eu vou ainda fazer um vídeo contando um pouco da minha história, como era um segmento que eu não conhecia, desconhecia totalmente,
As amizades que eu fiz foi justo os meus colegas de turma, que muitos deles não seguiram carreira dentro do geoprocessamento, então eu acabei que não tive em quem me espelhar. A empresa que eu comecei trabalhando, ela só tinha eu de profissional dessa área, então eu não tinha com quem compartilhar experiências ali para poder seguir por um caminho ou outro, então eu mesmo tive que trilhar e tive que ir descobrindo, às vezes até ali, através de alguns sofrimentos. Mas, se você souber, pelo menos os principais, o que esse mercado te oferece, eu acho que pode clarear um pouco a sua mente e saber como você pode aí conduzir a sua carreira para quem está começando e para quem já está estabelecido, que também serve. É uma maneira talvez de recomeçar ou de mudar a rota por qual você está construindo a sua carreira. E sem mais enrolação, pessoal, nós vamos agora falar do primeiro nicho de mercado que é fundamental, que você precisa estar inserido no geoprocessamento. O primeiro nicho de mercado é o agronegócio, pessoal. O agronegócio hoje talvez seja o segmento de mercado que mais tem crescido, ou pelo menos não tem sofrido com a crise aí brasileira, a crise mundial. Não vou entrar nesse mérito, até porque eu não sou especialista, eu não sou um economista, mas é perceptível e nítido que o mercado do agronegócio não parou. Ele continua aí caminhando. Claro, ele tem as suas dificuldades, mas é um mercado sempre em expansão e um mercado onde o geoprocessamento ele é fundamental. E dentro, pessoal, desse nicho do agronegócio, a gente tem a agricultura de precisão, que nada mais é você tratar, desde a parte física, química da sua cultura, é muito utilizado dentro da cultura da soja, com informações, utilizando-se de informações geoestatísticas dessa área para o manejo dela. Que é o quê? O que é informação geoestatística? São informações de análise daquela região georreferenciadas. Por exemplo, eu tenho ali uma análise de solo, onde eu faço coletas de solos pontuais, e eu tenho esse ponto georreferenciado, e eu trabalho aquele resultado daquela análise de solo, extrapolando para as regiões próximas e criando ali um mapa, por exemplo, de nutrientes de solo, um mapa a partir de análise geoestatística, que é o quê? Quando você cria ali uma interpolação dos dados, gerando assim, extrapolando e prevendo ali qual seria a situação daquela fazenda como um todo a partir de alguns pontos de análise coletados. Você estima a partir de um ponto tudo aquilo que tem à sua volta e baseado também nos outros pontos de coleta que estão próximos, que vem do processo de interpolação. Eu tenho até uma live, pessoal, se você buscar aí no canal, alguns vídeos atrás, tem uma live que eu fiz só sobre interpoladores, qual interpolador usar, para que serve. Se você tiver alguma curiosidade, volta lá que você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Então, dentro dessa agricultura de precisão, é fundamental que você tenha ali um profissional capaz de gerar todo esse material, todo esse insumo, porque isso serve para tomada de decisão. É a partir desses mapas, é a partir da identificação geoestatística da situação daquela cultura, tanto do solo como da própria planta, que a gente pode fazer ali a análise, monitoramentos de pragas, por exemplo. Você pode ter outros trabalhos, por exemplo, mapas pluviométricos, que você tem através de alguns pluviômetros específicos, você consegue extrapolar e estimar ali o nível de chuva que teve ali, que ocorreu naquela fazenda. Tem fazendas grandes, pessoal, que chove em um talhão e não chove no outro. Então, é fundamental que você tenha ali um mapa pluviométrico para tomada de decisão dentro do manejo dessa cultura. Você tem ali mapas de NDVI, de índice de vegetação, que é possível fazer hoje através de imagens de satélite gratuitas, sem gastar um centavo com imagens muito boas, inclusive. Você consegue identificar a saúde da sua plantação ao longo de toda a safra, você consegue buscar um histórico dos anos anteriores. Então, o agronegócio e esse nicho de agricultura de precisão que está inserido dentro do agronegócio, é fundamental que tenha um profissional que atue ali fazendo o processamento desses dados. E um profissional que saiba o que está fazendo. E o profissional mais adequado hoje, pessoal, é sim quem trabalha com geoprocessamento. Hoje, eu pessoalmente tenho aí uma parceria que trabalha, inclusive, com esse segmento de agricultura de precisão. Eu dou assessoria para algumas empresas aí de agricultura de precisão. E esse serviço que é prestado nesse segmento hoje, ele é fundamental para o sucesso
dessa cultura que durei alguns meses, principalmente da soja, como eu disse. Então, a elaboração desses dados de forma correta, no tempo ideal e com os dados corretos, isso propicia para que os agrônomos, quem cuida daquela fazenda, possa tomar a melhor decisão e conduzir a safra, conduzir essa lavoura para o melhor caminho, para uma produção, para uma alta produtividade. E eles conseguem também, como é um dado georreferenciado pontual, corrigir pontualmente. Às vezes ele precisa fazer uma correção somente pontual dentro daquele talhão da fazenda, não precisa corrigir o talhão inteiro. Com isso gera economia de gastos, de dinheiro mesmo, economia de gasto com insumo, economia, otimização de tempo, de processos. Eles conseguem também, com isso, gerar uma produtividade maior. Vocês conseguiram ver como esse nicho do agronegócio, eu citei só um subnicho dentro do agronegócio, vocês poderiam trabalhar de outros subnichos, por exemplo, mapeamento de uso e ocupação de uma propriedade rural. Vocês não sabem a importância que é o dono de alguma fazenda saber qual que é a área dele, o que tem dentro da sua área, conseguir explorar o máximo da sua área, porque muitos não conhecem, não sabem qual o tamanho da sua área, qual é a estrutura que ela tem interna, que ela tem de pasto, que ela tem de vegetação, é o que ela tem de área edificada. Ela não sabe, muitos agricultores não sabem. Parece que eu estou falando aqui uma loucura, mas procura, você que tem aí conhecimento, amigo que tem fazenda, procura para ver se ele tem um mapa de uso e ocupação da fazenda dele. Eu te garanto que uma grande maioria não vai ter. E isso, quando você consegue implementar isso na mente de quem está inserido dentro do agronegócio, eles começam a entender o quão importante é saber qual é o tamanho, o que tem dentro da sua fazenda para explorar ela ao máximo. Então, esse é mais um nicho dentro do agronegócio. Então, o agronegócio hoje é um segmento, pessoal, que você precisa estar inserido. Se você não tiver inserido nesse meio, você vai estar deixando dinheiro na mesa, você vai estar deixando de ganhar dinheiro. Hoje, se você depois dá um Google, pesquisa aí quantas empresas tem no Brasil que dão assessoria através da agricultura de precisão. Ah, Gustavo, mas elas eventualmente já têm um profissional, sim, pode ser que elas tenham. Tem algumas que usam softwares hoje que fazem todo esse processo de forma automatizada. Ah, Gustavo, então se o software faz esse processo, para que eles vão precisar de mim? Eu te digo uma coisa, nenhum software vai substituir uma análise de um profissional técnico dos dados que estão sendo gerados, e também muitos softwares hoje não conseguem elaborar um layout, não conseguem elaborar ali uma estrutura de mapa de forma mais adequada, legível e clara para quem vai estar recebendo essa informação. Eu digo por mim mesmo, a experiência que eu tenho, a empresa que eu presto serviço, ela tem um software que ela poderia gerar todo o serviço que eu faço através do próprio software dela. Mas eles mesmo assim me procuraram porque quando esse trabalho é feito através de um profissional especializado, você consegue primeiro identificar possíveis erros, você consegue ali remediar, corrigir algumas coisas que podem estar inadequadas ali no meio do caminho, porque todo esse trabalho depende de um trabalho de campo prévio. Então, se o trabalho de campo tem algum erro, o software, como ele é automatizado, ele já gera automático, aquilo pode embutir algum erro e não vai ter ninguém capaz ali por trás para analisar e ver o que está errado. E também eu consigo gerar e consigo customizar esse produto final da maneira que o cliente quer. Então, vocês precisam começar a pensar e aprender a vender o seu próprio serviço. Hoje, tem muitos softwares que já fazem de forma automatizada muitas coisas que os nossos profissionais de gel fazem hoje. Só que, mesmo assim, isso nunca vai atrapalhar e nunca vai deixar de gerar serviço, porque muitas coisas precisam sim ter uma pessoa ali por trás que conhece da área, conhece o que está sendo gerado e consegue ali analisar os resultados e corrigir qualquer problema que possa ter no meio do caminho. Então, para a gente finalizar, o primeiro item é o agronegócio. Pessoal, é fundamental que você esteja dentro do agronegócio, que você esteja inserido nesse meio, senão não é que você vai estar perdendo dinheiro, você vai estar deixando dinheiro na mesa, você vai estar deixando de ganhar. E é um mercado extremamente rentável, extremamente rentável. Normalmente pagam muito bem. Então, já uma dica aí, é um mercado que você consegue, se você conseguir se inserir nesse mercado e buscar boas parcerias, eu te garanto que você vai conseguir
um faturamento bem interessante. Vamos para o item 2, pessoal, que é o quê? Meio ambiente. Pessoal, meio ambiente. Eu, desde que me formei, lembra daquela historinha que eu contei no começo desse vídeo, da empresa que eu comecei a trabalhar, que eu estagiava? Por acaso, eu fui direcionado desde o início da minha carreira a trabalhar com meio ambiente. Hoje, todo e qualquer estudo de meio ambiente necessita de pelo menos 1 ou 2 mapas para que esse estudo seja ilustrado, para que esse estudo seja contextualizado e muitas das vezes espacializado, de maneira que é possível entender a dinâmica desse estudo, o resultado, tudo aquilo que envolve o estudo ambiental que está sendo feito. Eu tenho muita propriedade para falar sobre, eu já trabalho com meio ambiente há muitos anos, desde que me formei. A parte onde eu tenho maior experiência é dentro do mercado de meio ambiente. E eu garanto para vocês, se você não está no mercado de meio ambiente, você está perdendo um grande espaço. Talvez seja onde tenha mais espaço hoje para poder você trabalhar dentro do geoprocessamento. Hoje, você tem aqui diversos mapas que são exigidos, por exemplo, em projetos ligados à iniciativa pública, que é o que? São as famosas licitações. Muitos projetos que são licitados de meio ambiente, eles têm ali um termo de referência que exige um mínimo para compor esse estudo de maneira que atenda às exigências dele. Então, dentro desses termos de referência, normalmente tem as exigências as exigências dos mapas que precisa ter em cada estudo. E eu te garanto que todo projeto dessa natureza necessita de algum profissional que elabore esses mapas, e muitos exigem até um RT desse profissional, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Quando eu fui trabalhar em uma das empresas de meio ambiente que eu tive a oportunidade de vivenciar ao longo da minha carreira, eu fui convidado a trabalhar justamente porque eles precisavam de um RT, de um responsável técnico de geoprocessamento para assinar um projeto que estava sendo executado pela empresa naquele momento, que demandava um volume, além de um volume grande de mapas, eles obrigavam que tivesse um responsável que assinasse pela elaboração daqueles mapas. E desde então, eu trabalhei nessa empresa por um tempo, e eu, corriqueiramente, era demandado de trabalho ali por conta dos projetos que era focado em meio ambiente. Vamos para alguns tipos de estudos de meio ambiente e quais os principais mapas que vão precisar e que você, profissional de meio ambiente, vai poder trabalhar, vai poder ganhar dinheiro, vai poder crescer também profissionalmente. Talvez é uma área que você ainda não trabalha, então vamos lá para os principais estudos. Eu vou citar aqui os principais, não são os únicos, não são os melhores nem os piores. Eu não estou aqui elencando, fazendo lista de melhores, piores, nem nada disso. Eu estou mostrando para vocês alguns principais estudos que existem e que vão demandar, e eu não estou dizendo aqui que talvez demandem, não, vão demandar mapas para ilustração, mapas para espacialização, mapas para análise de resultado, mapas para demonstração da dinâmica do elemento que está sendo identificado ali. Eu já estou te garantindo, vai precisar. Ah, Gustavo, mas tem empresa que não faz. É uma opção dessa empresa, mas eu te garanto que precisa e isso vai ser demandado. Vamos lá, primeiro estudo principal, EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. Um EIA-RIMA, pessoal, talvez é o estudo máximo, é um dos principais estudos maiores, extensos, você tem que fazer. Normalmente ele é feito por um período de 1 ano, é um estudo grande, porque é feito na estação, dependendo, claro, do objeto desse estudo, quem está requerendo esse EIA-RIMA. Mas normalmente se faz na estação de seca e de chuva, para poder analisar toda a dinâmica de meio ambiente nas duas estações. Isso vai demandar inúmeros mapas, um estudo de impacto ambiental. Você vai demandar ali pelo menos um mapa de localização do empreendimento que está solicitando esse EIA-RIMA. Você vai ter um mapa da área de influência direta, da área de influência indireta desse empreendimento. Vai demandar ali mapas temáticos, por exemplo, com o mapa de pedologia, que é mapa de solo, mapa geológico, mapa geomorfológico, mapa da cobertura vegetal, mapa da hidrografia ou da bacia hidrográfica que tem na região. Pelo menos esse, sem tirar outros que possam ser solicitados dentro da classe dos mapas temáticos. Você vai precisar ali talvez de um mapa de declividade, provavelmente você precise de um mapa de curva de nível, de um mapa hipossométrico, que é da classe dos mapas topográficos. Você vai precisar talvez de um mapa
para análise de fluxo hidrológico daquela região, se for uma região que tem ali um fluxo de hidrologia considerável, que tem algum tipo de interferência. Você vai precisar ali de um mapa das áreas de preservação permanente, você vai precisar de um mapa de uso e ocupação do solo completo. Eu citei vários aqui, pessoal. Acho que vocês até perderam as contas de quantos eu citei. São todos mapas que são necessários, fundamentais, para que esse estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental tenha a sua completude de dados e você consiga fazer uma análise. Porque, pessoal, não basta muitas vezes você só escrever, você detalhar, você descrever essa dinâmica ambiental que ocorre nessa região. Você precisa de fato mostrar, você precisa espacializar esse dado, espacializar essa informação. Eu citei, pessoal, os mapas que são gerais, que a gente trata como genéricos. Por que genéricos? Porque ele vai compor uma grande maioria dos estudos ambientais são esses que eu citei. E cada estudo tem uma demanda específica. Às vezes tem um estudo que vai determinar pontos amostrais coletados em campo. Às vezes vai ter um estudo que vai demandar que você faça uma projeção de recuperação de área, você vai ter que espacializar isso em um mapa, essa área projetada, como vai estar essa área recuperada depois de alguma situação que ocorrer dentro desse estudo. Então, cada estudo vai demandar ali uma situação específica que você vai precisar trabalhar e elaborar dentro do seu mapeamento. Sem tirar, pessoal, eu estou tratando aqui por enquanto só de trabalho de escritório. Lembrando que você, profissional de geoprocessamento, você tem capacidade técnica de também executar serviços de campo, claramente, coletar pontos com GPS, fazer algum tipo de levantamento amostral das áreas, um levantamento cadastral também. Então você tem capacidade técnica para fazer isso. Eu estou tratando aqui agora a parte somente de escritório, que é você elaborar os mapas para os estudos que vão ser realizados. Eu citei o EARIM, eu vou citar mais alguns, porém os mapas que você vai precisar fazer são basicamente esses que você precisaria. Você tem o plano básico ambiental para um projeto aí que é chamado de PBA também. Você tem projetos de supressão vegetal ou de desmatamento, que são requerimentos aos órgãos estaduais para você fazer um certo tipo de desmatamento. Você precisa dentro dele fazer inventário florestal, onde você vai ter que locar às vezes a região das árvores, identificar se essa região de desmatamento está em área de preservação permanente, qual é essa área desmatada. Isso tudo vai compor esse estudo de desmatamento. Você tem estudos para licenciamento ambiental, para obtenção de licença de operação, licença de instalação, licença prévia em alguns casos. A licença prévia é mais básica, mas a licença de operação e de instalação são mais completas e mais complexas. Qualquer tipo de licenciamento vai demandar pelo menos um mapa de localização dessa área. Alguns vão demandar outros estudos que vão ser obrigados a fazer esse mapa. A gente tem estudos de rodovia, estudos de viabilidade ambiental de instalação de uma rodovia, que também são conhecidos como os EVT, estudos de viabilidade técnica e ambiental desses empreendimentos. Necessita também de um mapeamento. Estudos, por exemplo, de estar ligado na área de meio ambiente, mas de arqueologia. Muitas áreas que requerem estudos de meio ambiente, que encontram algum tipo de sítio arqueológico, precisa documentar e também isso vai demandar um certo nível de mapeamento e de identificação em mapa desses estudos. Pessoal, eu estou tratando aqui por enquanto só os estudos que necessitam de um mapa final. Eu nem estou contando que você pode prestar serviço para essas pessoas trabalhando, processando os dados, ou se não, gerando somente informação que você vai repassar para compor esse relatório. Eu estou aqui ainda supondo que você vai só fazer o produto final, mas tem demandas intermediárias que você pode trabalhar, que você pode gerar e somente entregar sem uma necessidade de um mapa. Por exemplo, cálculo de área. Quais são as áreas que vão ser desmatadas, por exemplo. Ele só precisa da área, ele nem quer representar esse mapa, você pode gerar esse processamento. Qual a área de preservação permanente afetada? Você consegue gerar essa informação. Lembra, pessoal, que o geoprocessamento trabalha com a transformação de um dado em informação. E muitas das vezes essa informação é representada de forma organizada, de forma clara em um mapa. Um mapa é só a representação final, mas da informação que você transformou através de um dado. Então, a área de meio ambiente, pessoal,
é fundamental. E eu vou ter uma parte que está ligada ao meio ambiente, mas eu vou deixar para o item 3, para você entender que, apesar de estar ligada ao meio ambiente, ela também está coligada com o próximo item nosso. Eu vou deixar para falar dele no próximo. Então, pessoal, a área de meio ambiente você não pode estar de fora. Você não pode deixar de trabalhar, porque é um segmento muito grande. Ele está crescendo muito. Tem muita demanda. Então, você consegue aí buscar parceiros, você consegue elaborar ali um mapa de localização, um mapa, uma produção de mapas temáticos. Eu constantemente tenho feito projetos para essa área de meio ambiente, para empresas parceiras que eu tenho, elaborando esses estudos ambientais. Então, e esses estudos sempre vão demandar um profissional que faça. Então, isso eu já estou garantindo para vocês por experiência. Não é algo que eu estou tirando da minha cabeça, é algo que eu vivo há quase 10 anos aí de experiência que eu tenho com geoprocessamento. Tá certo? Então, vamos para o item 3 para a gente poder fechar esse vídeo. E o terceiro nicho de mercado, pessoal, que você não pode deixar de estar inserido é o que? A regularização de imóveis rurais. Ah, Gustavo, mas você falou, mas isso está dentro do agronegócio. Pode ser que esteja, talvez no seu entendimento de muitos profissionais ele está ali dentro do agronegócio. Eu quis separá-lo porque, pessoal, ela é uma área bem específica hoje, mas que é uma área que tem uma demanda enorme, que é o que? A regularização dos imóveis rurais. Hoje, pessoal, um imóvel rural necessita de alguns documentos, algumas documentações que são mínimas e básicas para que o imóvel esteja ali totalmente regularizado, dentro da sua parte fundiária, ambiental e outras regularizações que são necessárias para aquele imóvel. A primeira, pessoal, é o que? É o cadastro ambiental rural. Opa, é o que eu falei, eu estava falando no item anterior, ele está ligado à parte do meio ambiente, mas ele é voltado diretamente às propriedades rurais. Então eu gosto de tratar esse um nicho específico, por quê, pessoal? Porque ele não está tão ligado diretamente ao agronegócio, porque não necessariamente essa propriedade rural precisa estar ter uma atividade agro-silvopastoril, uma atividade agropecuária dentro dela para que ela faça essa regularização. É inerente à atividade que esse imóvel siga ou que ele faça. Então, por isso que eu não ligo ele diretamente ao agronegócio. O agronegócio está ligado a, de fato, propriedades que estão produzindo, propriedades que estão ativas dentro do segmento do agronegócio, tanto na parte agropecuária como na parte de agricultura. Então, por que eu estou trabalhando separado? Eu estou citando separado aqui. Entendam isso. Não quer dizer que ele não faz parte. Diretamente ele está envolvido ali dentro do agronegócio, obviamente, mas a regularização de imóveis ela é muito específica porque, como eu disse, ela é inerente à atividade que o imóvel exerça. O imóvel, dependendo da sua área, ele tem que ter alguns níveis de regularização, certo? Dentro dessa gama de serviços, pessoal, o georreferenciamento de imóveis rurais é um deles. Essa é uma demanda que tem para a regularização fundiária das propriedades rurais, hoje obrigatória para as propriedades acima de 100 hectares. Abaixo delas não tem essa obrigatoriedade através do INCRA, principalmente para quem quer fazer algum tipo de desmembramento. Hoje é obrigatório para qualquer desmembramento, remembramento, o processo que vai alterar na escritura do imóvel, que esse imóvel esteja georreferenciado. Então, hoje é uma demanda extremamente extensa. Tem profissionais hoje que sobrevivem e vivem, inclusive, muito bem somente do georreferenciamento de imóveis rurais. Por incrível que pareça, apesar de ser uma tecnologia que já tem um certo tempo, que é utilizada, claro, para fazer esse georreferenciamento, no caso do GPS geodésico, antigamente Estação Total, ainda tem muita área no Brasil que não foi georreferenciada ou que se foi de maneira errada e precisa ser refeito. Então é uma área a ser explorada ainda, pessoal. Por isso que ela está dentro da regularização de imóveis rurais. É fundamental que você esteja também inserido nessa área. Você, Gustavo, eu não gosto da atividade de campo, eu não sei fazer, eu não tenho experiência ainda em como fazer. Mas você pode processar esses dados, você pode receber os dados desse GPS, pós-processar eles, gerar as plantas, gerar as peças técnicas que são exigidas, os memoriais descritivos, todas as peças que são exigidas para o georreferenciamento, que hoje é muito facilitado, hoje é totalmente online, hoje você faz tudo através do CIGEF. Para vocês terem a noção, na minha época, quando eu estava trabalhando lá atrás, naquela primeira empresa que eu citei para vocês, onde era do segmento de meio ambiente, apesar de ser do segmento de meio ambiente, era um departamento de meio ambiente dentro de uma empresa
de uma construtora. Eles eram proprietários de algumas fazendas e eu cuidei de todos os processos de georreferenciamento deles, não da parte de campo, mas da parte de escritório, de coleta de documentação, de conferência de processo. Pessoal, era tudo físico. Se vocês viram o tamanho do processo que tinha que fazer, que tinha que ser impresso, encadernado, as plantas, as peças, tudo impresso, protocolado no INCRA, pessoalmente, para poder fazer isso. Isso não tem muito tempo não, viu gente? Isso não tem muito tempo. Mas hoje, com o advento do CIGEF, com a chegada do CIGEF, facilitou muito. Então você consegue processar os dados de quem não tem tempo para fazer, de quem não sabe fazer. Tem muitos profissionais muito bons de campo, topógrafos, que fazem todo o levantamento, mas não têm ou não quiseram se aperfeiçoar para fazer o processamento desses dados. Eles terceirizam, eles repassam para um profissional que saiba fazer. Então, essa parte de regularização de imóveis rurais, pessoal, é muito extensa. Tem o cadastro ambiental rural, que eu comecei a falar dele. O cadastro ambiental rural hoje ele é obrigatório para toda e qualquer propriedade rural, independente do seu tamanho, diferente do georreferenciamento, que é somente obrigatório acima de 100 hectares, ou para as áreas que tem ali um certo litígio que vá ter uma alteração dentro da sua escritura. O cadastro ambiental rural é obrigatório para todo mundo, então você pode oferecer isso tanto para pequena propriedade como para grande. E hoje é um cadastro que acaba engessando a propriedade de uma maneira que você não consegue pleitear, por exemplo, novos empréstimos bancários se você não tiver esse cadastro realizado, se a sua propriedade não estiver inscrita. Hoje é fundamental todas as propriedades terem esses processos de regularização concluídos em dias, tudo correto, sem tirar algumas documentações que são agregadas que você também pode fazer. Quando você está lidando com esses órgãos, com o INCRA, no caso o CAR é direto ali no sistema online, você não tem que tratar com nenhum órgão, mas você tem ali, por exemplo, o CCIR, atualização do CCIR, você consegue fazer. Você consegue fazer talvez ali mapas para um desmembramento, um remembramento de uma área. Tudo envolve a regularização dessa propriedade. E você não estando nesse segmento, pessoal, você deixa de explorar um mercado que é enorme, um mercado que acaba que apesar de à medida que vai passando os anos, as propriedades vão se regularizando, ele não acaba. Por quê, pessoal? Existe desmembramento, as propriedades vão sendo vendidas, as propriedades vão sendo alteradas, os donos vão morrendo, vão repassando para os filhos, que vendem um pedaço, que fica com o outro, que muda a área, que troca de dono. Então, todo esse processo, pessoal, é muito cíclico. Ele parece que vai acabar, mas ele não acaba. Tanto que tem profissionais de topografia que já têm anos de mercado, anos, e vivem só disso. Então você não pode deixar de atuar nesse segmento. Esse é o terceiro segmento. E para a gente agora concluir toda essa nossa conversa, pessoal, o que eu quero, aonde eu quero chegar com tudo isso? É um bate-papo até meio longo, então eu agradeço você que acompanhou até aqui. Se você acompanhou até aqui, já deixa um like nesse vídeo, já curte, compartilha, escreve nos comentários quais os nichos que você tem vontade de atuar e você não atua. Se você já atua nesses nichos que eu citei, escreve aí embaixo, compartilha a sua experiência, compartilha as dificuldades, compartilha as alegrias que você tem em trabalhar. Então, para você que quer viver de gel, pessoal, você não pode deixar de atuar nesse segmento. Você não pode deixar de atuar nesse segmento. Ah, Gustavo, e se eu não souber atuar? E se não souber, eu não conheço. Você precisa se especializar e poder fazer. E para isso, a primeira dica que eu dou para vocês é o que? Acompanhar os conteúdos desse canal. Esses conteúdos aqui, pessoal, são fundamentais para você ir aprendendo um pouco mais. São conteúdos gratuitos. Eu tenho vários vídeos no meu canal aí atrás, se você buscar de alguns tutoriais de como manipular algumas ferramentas, alguns temas importantes do geoprocessamento que podem te ajudar a se capacitar mais para poder desenvolver um bom trabalho dentro desses segmentos. Então, não deixe, pessoal, são 3 nichos fundamentais: o nicho do agronegócio, o nicho de meio ambiente e de regularização de imóveis rurais. Busque estar inserido neles. Se você não consegue estar inserido em todos devido à sua situação hoje, se você não consegue porque você ainda está se capacitando para poder melhorar aí a sua condição técnica para executar o serviço, mas não deixe de explorar esses 3 nichos. Não quer dizer que são os únicos, não quer dizer que são os melhores, mas eu posso afirmar para vocês que são os 3 pilares para trabalhar, para que você consiga viver de gel. Lembra do que eu falei lá no início? Que eu ajudo você a viver de gel, a conseguir faturar aí até 6 dígitos por ano. Para que você consiga isso, é fundamental que você esteja inserido nesses nichos. São esses nichos que vão trazer
o faturamento que você sonha, que você busca aí sendo um profissional de gel. Mesmo para você que trabalha como profissional liberal ou para você também que tem um emprego formal trabalhando aí em alguma empresa, isso com certeza vai te ajudar a crescer como profissional. Então, pessoal, acho que é isso. Obrigado mais uma vez por me acompanhar. Não deixe de se inscrever no meu canal em todas as minhas redes sociais, todas elas é tudo sobre gel, lá no Instagram, no Facebook, aqui no canal do YouTube. Entra lá no Telegram, pessoal. Eu estou reativando o meu canal no Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É um canal que eu deixo dicas diárias. Todos os dias eu vou sentir que é um local que eu consigo comunicar diretamente com vocês, se eu consigo ter um contato mais direto e fácil para divulgar as novidades aqui do canal, para divulgar tudo que eu estou planejando fazer para vocês. Então, não deixe de entrar no meu grupo do Telegram. Eu estou reativando ele. Então, entrem lá, acompanhem todos os vídeos, acompanhem todos os conteúdos que tem muita coisa boa vindo pela frente, tá bom? Obrigado mais uma vez, um abraço e até a próxima.